Olá pessoal, como é que estamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos algumas coisas a respeito da acupuntura, né? E como sempre estou trabalhando aqui com vocês, os cachorrinhos estão latindo aqui fora. Como eu estou sempre falando aqui para vocês, estou discutindo alguns casos, algumas dúvidas que têm sido passadas para mim. Alguns eu tento elaborar um pouco mais, alguns eu estou tentando responder logo de pronto, como vai ser o caso do vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, do caso do comentário que me foi passado. Antes de começar, pedir para vocês, como sempre, né, darem likes, assinar o canal, compartilhar esse vídeo e darem uma visitinha no site shenlong.com.br. Bom, então vamos lá. A dúvida que foi passada aqui, o comentário, vem do Marcelo Fonseca, há pouco tempo atrás, tá? E ele mandou o seguinte comentário. Então, boa tarde, professor Celso. Boa tarde, Marcelo. Como é que você está? Gratidão em mais um vídeo. De nada. Estou com um desafio nas mãos. Vamos lá. Tá? Ele está falando que está tratando um médico que tentou vários tratamentos para reduzir uma dor difusa que tem tirado seu sono. Então, vamos falar sobre um caso que está envolvendo dor no caso. Ele procurou vários especialistas, realizou diversos exames e nada foi detectado. Ok. Então vamos lá. Na inspeção da linha vejo muita marcação nas laterais e eu. Ah, tá. Tá. Então na marcação da língua vejo muita marcação nas laterais. Então provavelmente o que ele está vendo é uma língua assim que, né? A língua que tem presença de marcas aqui nas laterais da língua. E ela é bem inchada, tá? Então, normalmente essa marcação da língua, nas laterais aqui da língua, aparece justamente quando a língua apresenta um tipo de inchaço. Ah, ou eu acho que aponta um comprometimento do baço pâncreas. Vamos lá, então. Tá? Você está relacionando então essa marcação nas laterais da língua, tá, com o comprometimento do baço pâncreas. Ok, Marcelo. Sim, as marcas nas laterais da língua podem indicar um problema do baço pâncreas, muitas vezes um excesso de baço pâncreas, mas também pode ter relação com a energia do fígado, tá? Uma diferenciação que a gente pode fazer é o seguinte: no caso, o centro da língua tem relação com a energia do baço pâncreas. Já as laterais aqui da língua, elas têm relação com a energia do fígado, tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda. Tá? Então, se o centro da língua estiver inchado, ele vai empurrar a língua para as laterais, causando então a marcação nas laterais, porque a língua vai estar sendo empurrada e comprimida sobre os dentes da boca, tá bom? Por outro lado, se for o fígado que tiver representado aqui, que está com um comprometimento, ele vai estar inchado, tá? E essa inchaço lateral na língua, que vai estar empurrando a língua para as laterais, comprimindo-a sobre os dentes. Tá? Então, esse inchaço da língua pode ser por causa do fígado ou do baço pâncreas. Uma coisa que eu posso fazer também para diferenciar um dos outros é o seguinte: se você for dar uma olhada na língua de frente, tá? Você for ver a língua de frente, quando é baço pâncreas, a língua vai estar com esse formato aqui. Tá? É o centro da língua que vai estar inchado. Tá? Então, o centro da língua tem relação com o baço pâncreas. Então, a língua vai ficar com um inchaço mais central. Tá? Por outro lado, se o inchaço for no fígado, você vai ver uma língua que vai estar com formato, se olhando ela de frente, ela estaria com um formato mais ou menos assim. Ó. Tá? Ou seja, o centro, onde é o baço pâncreas, não está inchado, mas as laterais da língua você vai ver um inchaço maior. Tá? Então essa seria uma forma de você diferenciar se o problema está acontecendo aqui ou no baço pâncreas ou no fígado. Tá? Aí vamos ver aqui, aos 30 anos, tá? Você não falou mais nada sobre a língua, então eu não sei, eu não vou poder confirmar com você se o problema é do baço pâncreas ou do fígado, mas você poderia estar dando uma olhadinha então, né? Se esse problema está no baço pâncreas ou no fígado do paciente que você está analisando. Vou ficar na dúvida por enquanto se é baço pâncreas ou fígado que estaria comprometido para a gente então. Vamos continuar analisando aqui seu caso. Aos 30 anos ele fez uma cirurgia do joelho, uma artroscopia, então tem um problema na articulação.
Ele também tem frouxidão ligamentar. Eu vou considerar então que essa frouxidão ligamentar tem relação com o joelho, ok? E prolapso retal. Então ele tem duas coisas. Ele tem uma frouxidão ligamentar. Eu estou considerando que isso daqui tem relação com o ligamento então do joelho. E um prolapso retal que comprova ainda mais o comprometimento do baço. Ok, aí eu vou estar discordando de você, Marcelo, porque é o seguinte, vamos ver. Antes de continuar falando do caso aqui do Marcelo, deixa eu fazer uma propagandinha aqui, tá? Já que eu acabei de falar um pouco sobre a língua, tem um curso online que eu fiz, coloquei à disposição para vocês, um curso do exame da língua. Inclusive onde eu ensino, explico esse conceito do inchaço da língua também e faço análise da língua dentro do conceito dos 5 elementos. Okay? Então, se vocês quiserem, entrem lá no site shenlong.com.br para adquirir o acesso a esse curso, onde eu explico melhor então o exame da língua, como é que se faz a análise dentro dos 5 elementos, tá bom? Propaganda feita, tá? Vamos continuar aqui então. Vamos lá, Marcelo. Então, vou discordar de você que essas queixas aqui, tá, o problema ligamentar e o problema do prolapso retal teria relação com o baço pâncreas, tá? Porque é o seguinte, bom, joelho primeiro, eu vou considerar então como articulação. E a articulação tem relação também com os ossos do nosso corpo. Então, osso e articulação seriam a mesma coisa, tá? E tudo isso daqui tem relação com a energia do elemento água, tá? Porque os ossos e articulações são os tecidos associados com o elemento água, tá? Agora, frouxidão ligamentar. Se esse ligamento tiver relação então, com a articulação do joelho, eu não vou considerar então esse problema da frouxidão ligamentar com o baço pâncreas que está no elemento terra. Eu vou considerar como sendo um problema do elemento água, como um problema dos ossos também. Tá? Então eu discordaria de vocês se isso daqui tem a ver com baço. Já o prolapso retal, bom, reto, faz parte do intestino grosso, que é uma víscera, e essa víscera é uma víscera associada com o elemento metal. Tá? E como o baço pâncreas está relacionado com o elemento terra, tá? Também vou discordar de ti que esse prolapso retal então tem relação com o elemento terra, eu não considero que tenha relação com o baço não. Para mim tem relação com a energia do elemento metal, então. Então esses problemas aqui teriam relação com a energia dos elementos água e metal e não com o elemento terra, por isso que não teria relação com o baço, tá bom? Então, por causa disso que eu estaria considerando então nesses outros dois elementos, Marcelo. Aí ele diz que à noite ele range os dentes, bom, fica rangendo os dentes durante a noite, tá? O popular bruxismo, tá? Tudo que está acontecendo durante a noite, tá? Tudo que está interferindo no padrão do sono, tá? Seja insônia, sonolência excessiva, ou até no caso que você está colocando aqui, o bruxismo, então. Tá? Então, sonambulismo, terror noturno, muito pesadelo, tá? O sono é uma energia mental associada ao elemento madeira. Então eu colocaria essa queixa aqui no elemento madeira. E aí você está falando também que ele tem muita dificuldade em impor as suas ações e decisões, ok. Impor suas ações e decisões, principalmente por essa palavra que você colocou, a decisão. Decisão é uma energia mental, tá? Então a decisão, tomar decisões. Tomar decisão depende de você ter muita coragem. Coragem. E coragem é uma emoção que está relacionada com a vesícula biliar. Tem até um vídeo que eu já coloquei aqui explicando sobre essa energia emocional relacionada com a vesícula biliar. E a vesícula biliar é a víscera que a gente tem no elemento madeira. Então, mais um dado aqui que me poderia indicar que a energia do elemento madeira está sofrendo uma alteração. E é exatamente pensativo, eu acho que é extremamente pensativo. Ok, nessa hora aqui o fato dele ser muito pensativo, tá? Então ele faz de ser muito pensativo, tá? Vai me lembrar de preocupação, tá? E preocupação é a emoção do elemento terra,
Aí eu tenho alguma coisa, então, no elemento terra que eu estaria associando com ele, ok? Então, vamos lá. Tá? Eu tenho já esses dados aqui. Deixa eu só colocar, então, dentro daquela visão. Será que eu vou lembrar disso tudo? Vamos ver. Tá? Eu vou tentar colocar tudo nessa imagem só aqui pra gente, né? Pra gente ter essa visão. Já que eu estou acompanhando o texto que o Marcelo está colocando aqui pra gente. Deixa eu só apagar isso tudo aqui. Apagar. Tá? Vou colocar dentro daquele quadro dos 5 elementos. Se vocês quiserem e estiverem me acompanhando aí, quem sabe trabalhar já com o conceito de 5 elementos, já vai colocando esses dados aí nos 5 elementos. Vou colocar então esses dados aqui nos 5 elementos. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Vou colocar pequenininho aqui, tá? Porque tem pouco espaço. Tem fogo. Aqui tem terra. Temos aqui metal. Aqui a água. E aqui temos a madeira. Tá? Então a preocupação eu posso colocar aqui. Preocupação. Fato de ficar preocupado. O prolapso retal tem a ver com o intestino grosso, né? Retal. Nossa, ficou estranho aqui. Mas dá para entender, né? Tá escrito prolapso retal aqui. No elemento água aqui eu vou colocar o joelho. Não vou colocar ligamento não, mas já colocar só joelho já dá para entender aqui. Tá? Esse prolapso retal. Bruxismo, tá? Bruxismo tá aqui. Tá? Vou colocar não decisão. Para falar então que ele não toma decisões direito, tá? Fazer ele ser muito pensativo tá aqui. Não estou colocando os dados da língua aqui não, porque eu fiquei naquela dúvida, tá bom, Marcelo? Ok. Vamos lá. A dor é difusa, que transita entre a virilha direita, a face lateral e medial da coxa e ocasionalmente irradia para o joelho. Ok. Uma dor que tem as características de se transitar, de se movimentar pelo corpo, eu vou associar com o vento. Tá? Porque assim, o vento é como é um clima que está sempre se movimentando de um lado para o outro. Uma dor que tem movimento teria essa dor com característica de vento. Então, essa dor difusa eu vou associar com o elemento madeira, porque o clima do elemento madeira é o vento. Então, a dor difusa estaria aqui, ó. Difusa. Nossa, escrevi errado aqui. Difusa. Tá? Dor difusa. A dor sempre piora quando ele sai de um plantão de 24 horas. Ele é médico, né? E quando fica por um longo período sentado. Tá? Então, isso daí eu posso pensar até o seguinte, né? Se ele faz um plantão de 24 horas, tá? Então isso pode estar fazendo ele ficar mais tempo em pé, mais forçando os músculos. Músculo é o tecido elemento madeira. Tá? E plantão do 24 horas pode interferir também no padrão de sono dele, e o sono é o clima do elemento madeira, ou seja, a dor então piora, fica pior quando justamente a energia do elemento madeira aqui acaba sendo mais prejudicada. Tá? E até quando ele fica um longo período sentado, fica muito tempo sentado, sem mover as pernas, sem mover os músculos do corpo, sem fazer com que a energia se movimente, criando um vento preso em uma parte só do membro dele, no caso das pernas. Então eu posso pensar que isso tem relação com a energia do elemento madeira. Okay? E aí tem que trabalhar no sentido de melhorar a energia em terra e madeira. Olha que legal. Tá? Ou seja, estava pensando em trabalhar terra e madeira. E eu estou vendo aqui que tem muita coisa de fato acontecendo aqui no elemento madeira dele. Associando a pontos para reduzir essas dores. Ok. Uso nos meus atendimentos a escala EVA de 0 a 10 para a dor. Tá? Então ele pergunta ao paciente, né, se a dor dele está de 0, numa escala de 0 a 10. E não consigo reduzir muito essas dores. O senhor teria alguma dica para esse caso? Forte abraço. Ok. Então vamos lá, Marcelo. Talvez o problema que está acontecendo aqui é que eu estou vendo que o problema que o paciente está apresentando, infelizmente, está faltando alguns dados, na verdade, para eu poder analisar direito. Estou vendo que tem muita coisa concentrada aqui em madeira. Tem muita coisa relacionada com madeira, o fato de não tomar decisões direito. Tá? Então, sei lá, algumas coisas que a gente poderia estar pensando em fazer como tratamento. O ponto do fígado número 3 é um bom ponto para trabalhar a energia de ventos. Tá? Dispersar ventos presos, principalmente ventos presos dentro dos músculos também,
ok? Então o F3 seria um ponto interessante para a gente estar usando. Como ele não toma decisões direito, tá? Uma coisa que eu poderia estar começando a usar aqui é o ponto da vesícula biliar número 31. VB30 é um ponto que está nas pernas, lugares onde então ele sente dor, então vai atuar localmente no tratamento, vai ajudar o F3 a dispersar esses ventos locais. E ele também trabalha sobre energia emocional, tá? Porque provavelmente o que está preso na perna não é só uma dor física, mas é uma dor emocional, uma dor que ele está tentando tomar uma atitude na vida dele e ele não está conseguindo tomar, tá? É como se a energia estivesse presa nas pernas porque ele quer tomar uma atitude, mas ele não consegue se movimentar, não consegue agir para tomar essa atitude, essa decisão, ok? Aqui eu estou vendo também que tem algumas coisas que podem estar relacionadas com um desses três elementos, mas como só tenho esses dados aqui, fica difícil imaginar qual desses três elementos de fato estão causando essa alteração da energia de madeira. Tá? Pode ser que madeira está acumulando muita energia para tentar controlar essa preocupação aqui em terra dele, tá? Pelo ciclo de criação, né? A dominação, perdão. Tá? Ou então, será que metal poderia estar acumulando também muita energia para tentar controlar toda essa energia em madeira, por isso que está causando até esse prolapso retal, está transbordando de energia, literalmente, tá? No elemento metal. Ou será que é a energia da água que está perdendo essa energia? Está sendo drenada essa energia, e quanto mais ele drena essa energia, mais a energia do elemento água acaba sendo afetada. Okay? Então eu fico aqui na dúvida da possibilidade disso estar acontecendo. Eu teria que ter mais dados então para ver como é que estão esses três elementos aqui, ó. Terra, metal e água do seu paciente, para poder então gerenciar melhor a escolha de pontos, porque por enquanto só estaria pensando no elemento madeira, esses dois pontinhos aqui. Fora isso daí, eu poderia estar pensando para joelho, tá? Podia estar pensando no ponto Ri número 3, que é um bom ponto para trabalhar ossos e articulações, mas eu não sei se eu usaria esse ponto, tá? Na dúvida, você poderia estar utilizando aqui também. Preocupação, eu poderia estar usando o ponto de estômago 40, que é um ponto que tira mucosidades, inclusive mucosidade mental, que é o que pode estar acontecendo com ele, né? Um pensamento tão mucoso, tão grudento que não está saindo da cabeça dele. Okay? E para o prolapso retal aqui, tá? Aí fica um pouco mais complicado em termos de pensamento sobre o que eu poderia estar fazendo, porque eu não sei se é isso daqui que de fato está acontecendo, mas eu poderia estar acrescentando aqui o ponto do baço pâncreas número 15. Lembrar que ele é um ponto do elemento terra, mas ele atua justamente na parte de intestinos, tá? Inclusive intestino grosso aqui. Então eu poderia estar pensando nessa combinação de pontos, mas sinceramente eu estou na dúvida se eu usar qual desses três pontos eu estaria usando. Na verdade, eu não estaria pensando em usar os três pontos junto com esses. Eu estaria pensando em usar talvez dois ou até um desses pontos aqui e combinar com mais alguma coisa que eu não estou conseguindo vislumbrar, na verdade, aqui, Marcelo. Mas a ideia é essa, tá? Falta alguns dados para a gente conseguir analisar um pouco melhor esse teu paciente. Talvez o problema de não estar conseguindo resolver as dores dele seja justamente por isso, porque está faltando algum dado, alguma peça que está faltando aí para a gente poder encaixar direitinho e completar esse nosso raciocínio. Mas espero que isso daí já tenha dado umas dicas para aquilo que você vai poder investigar melhor nele, e espero que você tenha sucesso no tratamento desse paciente, Marcelo. Tá bom? Mas eu vou ficar por aqui então com vocês, gente, tá? Dentro desse estudo de caso que eu passei. Espero que ele tenha sido proveitoso também para vocês, tá? Nos vemos no outro vídeo. Tchau, até breve.